Boa noite, pessoal. Então, hoje o tema da nossa aula, como estava lá no nosso cronograma, né, é sobre as escalas cartográficas. Então, aqui nós vamos saber como nós podemos definir o que são escalas e como elas são definidas, né, como elas são transformadas da realidade para o mapa, né. Então, a escala ela é um elemento utilizado para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação no mapa. Aqui nós temos um exemplo de escala grande e escala pequena, que quer dizer o quê? A escala pequena é quando uma área muito maior fica representada no mapa, ela apresenta muito poucos detalhes, porque é uma área muito grande para ser representada num espaço pequeno. Já a escala grande é uma área pequena representada naquele espaço, e por ser uma área pequena, ela vai apresentar muito mais detalhes, tá? À medida que nós formos prosseguindo com a aula aqui, vocês vão ver que é fácil de definir escala grande e escala pequena. Então, os mapas eles são classificados de três formas. É o mapa, né, o documento mais simples em pequenas escalas, que ele tem poucos detalhes. Então, o exemplo do mapa mundi, ele tem uma área muito grande num espaço muito pequeno, então ele vai apresentar poucos detalhes. No mapa mundi, você não vai conseguir enxergar a rua de uma cidade, né? Uma estrada no mapa mundi, isso não vai aparecer, porque são é, um, uma área muito grande num espaço muito pequeno para ser representado. A carta já é um documento mais complexo, só que em escalas maiores. Então ele vai apresentar bastante detalhes. Por exemplo, o mapa de Andradas, nele você já vai ver as ruas da cidade, né? Então já apresenta mais detalhes. E uma planta que é uma planta de uma casa, por exemplo, ela já vai representar uma área bem restrita. Se nós olharmos, por exemplo, a planta lá do nosso prédio onde nós temos nossas aulas, vamos poder ver até as carteiras representadas na planta, né? Coisa que não vai acontecer numa área muito maior, representada nesse espaço pequeno. E são dois tipos de escala que nós temos. Nós temos a escala numérica. A escala numérica é essa aqui que está aqui, ó. Então, nela, a cada 1 centímetro vai ser marcado a quantidade de quilômetros que esse 1 centímetro representa. Nesse caso nosso aqui, ó, cada 1 centímetro representa 5 quilômetros. Essa escala é muito pouco usada, tá? Às vezes ela cai em algumas provas só pedindo para mostrar o nome dela, raramente pede exercício com ela, tá? Agora aqui a escala numérica. A escala numérica não, ela já é a maioria dos mapas, quase todos os mapas. Eu acho que quase todos os mapas que eu vejo é, tem a representação com esse tipo de escala. Então o número 1 significa que é o numerador da área do mapa, significa que é 1 centímetro. Sempre vai ser 1, tá? Então no caso desse exemplo aqui, 1 centímetro no mapa representa 50 mil centímetros da área real, certo? 1 centímetro no mapa, 1 centímetro no mapa, 50 mil centímetros na realidade. Quanto maior o denominador, então no caso aqui os 50 mil, quanto maior for, menor é a quantidade de detalhes. Então o mapa mundi, por exemplo, ele tem 1 para 300 milhões. Então são muito poucos detalhes que vai ser possível visualizar. E quanto menor o denominador, maior é a quantidade de detalhes que vai apresentar. Por exemplo, 1 para 100 mil. Então vamos pegar, por exemplo, imagina a minha pessoa. Se me dividir em 3, que vai ser uma escala grande, né? Se me dividir em 3, vocês vão conseguir ver alguns detalhes meus ainda. Ver a cor dos olhos, ver as unhas, ver o botão da camisa, né? Aquelas partes pequenas, vai ser possível de visualizar. Agora imagina se me diminuir numa escala, por exemplo, aqui 50 mil, me dividir em 50 mil pedaços, em 50 mil miniaturas minhas, né? Aí você já não vai conseguir enxergar os detalhes, não vai conseguir enxergar botões, unhas, cor dos olhos. Então esses detalhes pequenos vão ficar muito obscuros para se poder enxergar. Então essa é a maneira mais simples que eu pude encontrar para poder explicar para vocês. Então dividir, quanto mais divide,
Ou seja, quanto maior é esse número aqui representado, menor é a quantidade de detalhes que vai apresentar. Tudo bem? E de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, o metro ele é considerado a unidade principal de medida de comprimento, seguido de seus múltiplos e submúltiplos. Então, os múltiplos do metro são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Esses três primeiros aqui. E os submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, para isso, foram estabelecidas maneiras de se converter. À medida que as unidades seguem a orientação para a direita, os valores vão ser multiplicados por 10. E à medida que eles seguem a orientação para a esquerda, eles são divididos por 10. Parece complicado a maneira que eu estou falando aqui, mas na hora que nós formos fazer o exercício, vocês vão ver que é bem simples, tá? Então aqui, ó, a escala é a relação de proporção, sempre ela é representada pelo E maiúsculo, dentro de uma distância real no terreno, que vai ser sempre representada com o D maiúsculo, e a distância gráfica representada, que vai ser sempre representada a distância no mapa com o D pequeno, D minúsculo. É possível calcular um dos valores caso as outras variáveis sejam conhecidas, usando essa forma. Então, a solução da questão aqui, nesse exemplo, está em encontrar a distância da realidade. Nós temos a escala que é 1 para 100 mil centímetros e a distância representada, 8 centímetros. Então, nesse caso, aqui no exemplo eu escrevi colocar o dedo, então aqui eu pintei de vermelho a distância real, né? Então, no exemplo aqui nós vamos ter a distância real vezes é igual à escala vezes a distância representada. Então, essa é uma multiplicação que nós temos que fazer. Então, vai ficar aqui, ó, a distância real é igual a 1 para 100 mil centímetros. Você pode tirar esse 1, porque como sempre vai ser 1, né, você pode tirar ele. Eu deixei aqui, mas pode tirar. Então, fica 100 mil centímetros vezes 8 centímetros. A distância real vai dar 800 mil centímetros. Só que na pergunta, por exemplo, vai estar perguntando lá, né? Quantos quilômetros são na realidade? Você não vai poder colocar 800 mil centímetros, né? Então nós temos que fazer a conversão. Para fazer a conversão, você vai usar essa tabela, que é aqueles números lá, aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês. Então tá aqui, ó. Você vai tirar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vai sobrar apenas 8 quilômetros. É só cortar 5 zeros. Então, 800 mil centímetros equivalem a 800 quilômetros. Certo? Se fosse a escala 1 para 100, por exemplo, aí não seria 8 centímetros, seria 80 quilômetros, no caso. Certo? O próximo exemplo, a solução aqui está em encontrar a escala. Então, nós temos a distância na realidade, que é 120 km. A escala, que nós temos que encontrar, é a incógnita. E a distância representada são 6 centímetros. Nesse caso, nós temos que encontrar a escala, né? Então, nós vamos ter que fazer uma divisão entre a distância real e a distância representada no mapa. Então, a escala é igual à distância real dividido pela distância no mapa. 120 km dividido por 6 centímetros. Vai dar 20 quilômetros. No caso aqui, né? Só que está em quilômetros e centímetros. O que nós temos que fazer? Nós temos que converter os 20 quilômetros em centímetros. O valor que der é o valor que foi representado à escala desse mapa, certo? Então aqui nós vamos fazer o contrário. No exercício anterior tivemos que cortar 5 zeros. Nesse caso nós vamos aumentar 5 zeros. Então 120 dividido por 6 dá 20. Aumenta 5 zeros, 2 milhões. A escala é 1 para 2 milhões. Então está aqui, ó, 20, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 2 milhões. Certo? Qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo, depois vocês colocam lá nos comentários ou pode mandar uma mensagem para mim, que eu deixei o número do WhatsApp para vocês lá também, né? Para eu ir tirando as dúvidas para vocês. Se for necessário, até gravo outro vídeo ou indico vídeo de outros professores. Então aqui nós temos mais um exercício aqui, mais uma pergunta, né?
Então, em um mapa de escala 1:3 milhões, quantos centímetros são necessários para representar uma reta de 150 quilômetros na realidade, né? Então, a solução aqui vai ser encontrar a distância que está representada no mapa. Então, a escala é 1:3 milhões, a distância da realidade é 150 quilômetros e a distância representada nós não temos. Então, nesse caso, vamos encontrar a distância na realidade, né? Então, nós temos que fazer também uma divisão entre a distância real e a escala. Só que aqui nós precisamos fazer uma conversão. Então, a distância representada é 150 km, é igual a 150 quilômetros vezes 3 milhões. Então, isso vai dar 150 quilômetros em 15 milhões primeiro, antes de fazer a conta. Então, como que nós temos que fazer? Vai dar 15 milhões de centímetros dividido por 3 milhões de centímetros. Aqui nós usamos aquela regrinha matemática de fazer os cortes, né? É cancelamento, que chama, não sei muito bem em matemática como que chama essa técnica, né? Aí a gente vai cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vai ficar 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5 centímetros. Então, essa reta de 150 quilômetros na realidade vai ficar 5 centímetros no mapa, certo? Aqui nós temos alguns exercícios também para explicar de maneira mais prática, né? Então aqui, ó, de acordo com o mapa da Itália, a distância em linha reta entre os pontos A e B, olha aqui no mapa, ó, ponto A e B, é de quanto? Então, nesse caso, nós temos que encontrar a distância na realidade. A distância na realidade é a incógnita, ela é igual a 12 milhões de centímetros, que é a escala do mapa, vezes 6 centímetros. Distância na realidade vai dar 72 milhões de centímetros. Para nós converter, temos que converter isso em quilômetros, né? Para isso, nós temos que cortar 5 zeros também, olha lá. Ó. 720, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos cortar esses 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. A resposta será 720 milhões, 720 quilômetros. Certo? Então, a distância na realidade entre o ponto A e B, 720 quilômetros. O segundo exercício, né? A estrada entre Mojimirim e Itapira é de 20 quilômetros na realidade, né? Uma ciclista precisa representá-la num mapa de escala 1:500 mil. Quantos centímetros, então, vai ter essa estrada? Nesse caso, nós temos que encontrar a distância que está representada no mapa. Então, nós temos que fazer aquela divisãozinha. Distância representada é uma incógnita, distância real 20 quilômetros, escala 1:500 mil. Então vai ficar a divisão 20 dividido por 500 mil. Então nós temos que converter esses 20 quilômetros em centímetros. Vai ficar 2 milhões de centímetros dividido por 500 mil. Aqui ficou mais fácil para mostrar. Então você vai cortar zero. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vai ficar 20 dividido por 5. A distância representada no mapa, então, 4 centímetros. Então, no mapa, a estrada terá 4 centímetros, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Bem simples, né? Ou a outra situação que nós temos é a distância entre Andradas e São Carlos é de 180 quilômetros. Em um mapa, ela está representada com 3 centímetros de distância. Qual é a escala desse mapa? Então, aqui nós temos que encontrar a escala que é a incógnita. A distância representada no mapa 3 centímetros e a distância real 180 quilômetros. Aqui nós temos que fazer também, novamente, uma divisão. A escala é igual à distância na realidade dividido pela distância do mapa. 180 quilômetros dividido por 3 centímetros. Então nós vamos ter que fazer aquela conversão. A resposta deu 60, nós temos que converter 60 quilômetros em centímetros. Então está aqui 60 quilômetros. Para chegar em centímetros, nós temos que ir acrescentando zero até chegar lá na casinha dos centímetros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a escala desse mapa é 1:6 milhões. Cada 1 centímetro representa 6 milhões de centímetros. Certo? Agora, acabou. São esses 3 exemplos aí que nós tivemos, né? Então, foi encontrar a escala,
a distância na realidade e a distância representada no mapa. Muito bem? Espero que todos tenham entendido aí. Qualquer coisa vocês colocam as dúvidas aí no grupo ou me mandam mensagem, como eu já disse para vocês, para nós podermos esclarecer. Muito bem? Boa noite, pessoal. Um abraço, até a próxima.